Borré pode jogar no Palmeiras ou no Atlético Mineiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essa história. Quero falar também sobre Tietê, que é pretendido pelo Atlético Mineiro. Para completar, tem informações sobre Felipe Conceição, técnico que já começa a perigar no Cruzeiro. Vou falar sobre o Vasco da Gama com 4 meses de salários atrasados, além de te contar sobre André Cury, o empresário que tem um caminhão de dinheiro a receber de vários clubes grandes do futebol brasileiro. Bom, antes de começar a passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria lembrar que nessa sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, tem o programa do Nicola aqui no YouTube, com entrevista do Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza, além de muito papo e interatividade sobre as coisas do futebol. Vocês vão me perguntar sobre o mercado, eu vou respondendo aquilo que eu não souber, eu repasso para as minhas fontes via WhatsApp a partir das 8 da noite, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre André Cury, que durante muito tempo trabalhou para o Barcelona. Ele era o observador técnico do Barcelona em território da América do Sul. Foi ele, por exemplo, quem levou o Arthur e o Neymar para lá. Pois bem, o André não tem mais relação com o Barcelona e agora tem feito uma série de negócios por aqui. E olha que tem bastante clube devendo dinheiro para ele. O André esteve nessa sexta-feira em Porto Alegre se reunindo com os dirigentes do Internacional. Tudo por causa de uma dívida de 28 milhões de reais que o Colorado tem com ele. Imagina você em casa com alguém te devendo 28 milhões de reais. E essa grana, essa bolada se refere a várias pendências de comissões não pagas pelo Inter nos últimos anos. Não se sabe ao certo quais negócios foram esses, mas o André Cury, por exemplo, esteve envolvido em 3 das maiores negociações já feitas na história do Internacional. O Oscar, que foi vendido por 25 milhões de euros, o Aranguiz vendido por 15 milhões de euros e o Juliano vendido por 10 milhões de euros. É provável que boa parte desses 28 milhões de reais tenham nascido de comissões desses negócios. Só para lembrar que o André Cury tem mais 35 milhões de reais para receber do Atlético Mineiro. Ele inclusive cobra isso na justiça e recentemente emprestou no ano passado 3 milhões e 200 mil reais para o Corinthians, com direito a juros de apenas 0,6%, juros extremamente convidativos. Confesso que fiquei com pequenos ciúmes do André Cury, porque se ele tem toda essa grana emprestada, imagina a conta bancária dele. Um abraço pro André Cury. Bom, bora falar agora sobre o Vasco da Gama. E o Jorge Salgado, o presidente do Vasco, já conseguiu quebrar uma promessa feita recentemente, quando da posse dele em janeiro. Ele havia prometido que chegaria ao mês de abril com tudo zerado, ou que pelo menos pretendia chegar com tudo zerado no que diz respeito a salários, direitos de imagem, luvas e premiações. Chegamos ao mês de abril e o Vasco deve 4 meses para seus atletas, referentes aos meses de dezembro, 13º, janeiro e fevereiro. E daqui a pouquinho, a partir do dia 5 de abril, vai vencer mais um mês. É bem verdade que o Vasco tem um acordo com seus atletas para que os pagamentos sejam feitos sempre no dia 20 de cada mês, mas acordo é o que não existe, né? Ou pelo menos acordos respeitados é o que não tem acontecido. Os funcionários também estão com bastante dinheiro em aberto, 2 meses de salários para os funcionários, esses que têm certamente menor capacidade financeira e também salários menores. O que o Jorge Salgado conseguiu fazer desde que assumiu? Ele quitou o 13º dos funcionários no mês de março e recentemente dispensou 186 pessoas, com a promessa de que essas 186 demissões vão resultar numa redução de 40 milhões de reais por ano em custos. Os atletas não recebem nada desde 29 de janeiro e quando receberam em 29 de janeiro, receberam referente ao mês de novembro, informações divulgadas pelo Globoesporte.com. Situação bem caótica do Vasco, que vai enfrentar um 2021 extremamente problemático. Bora mudar de assunto e falar sobre Felipe Conceição, técnico recentemente contratado pelo Cruzeiro e que não começou com o pé direito. Ex-treinador do Red Bull Bragantino, é aquele mesmo que à frente do Red Bull Bragantino deixava o Claudinho no banco de reservas. Depois que ele foi embora, o Claudinho se tornou a sensação da temporada de 2020. Foi eleito, por exemplo, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e também o artilheiro. Só que com o Felipe Conceição ele era reserva, porque de acordo com o Felipe, ele não tinha capacidade nem vontade de se entregar na marcação. Pois bem, vamos falar sobre o Felipe no Cruzeiro e esquecer essa história do Red Bull Bragantino. 7 jogos sob o comando dele, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. É por causa da falta de resultados e também por causa de algumas escalações e da forma como o time se comporta, que já existe dentro da diretoria do Cruzeiro quem avalia o trabalho como ruim e cobre do presidente Sérgio Rodrigues mudanças
sob o comando em relação ao comando técnico do time. Isso não deve acontecer tão cedo. O Sérgio Rodrigues tem a noção de que precisa dar tempo ao Felipe Conceição, mas é bom que esses resultados comecem a aparecer. O time é só o 6º colocado no Campeonato Mineiro. Se o Campeonato Mineiro terminasse hoje, o Cruzeiro nem se classificaria para semifinais. É bem verdade que está só um ponto atrás do 4º colocado, que é o Atlético. Perdão, ligeira tosse. Só para completar sobre o Cruzeiro do Felipe Conceição. Além da campanha ruim no Campeonato Mineiro, a 6ª colocação, o time conseguiu passar para a segunda fase da Copa do Brasil, mas com enorme dificuldade, com direito a um empate em 1-1 com o São Raimundo de Roraima, classificado para a segunda fase, e o Cruzeiro precisa ir o mais longe possível na Copa do Brasil para tentar trazer algum dinheiro para facilitar seu fluxo de caixa ou para não complicar tanto o fluxo de caixa. Só para arrematar, vale a lembrança de que no ano passado o Cruzeiro teve 4 técnicos. Muitas mudanças e todos os técnicos maiores do que o atual treinador. Adilson Batista, Henderson Moreira, Ney Franco e Felipão. O Felipão foi o único que não foi demitido e se impediu para sair. Conversando com pessoas que já trabalharam com o Felipe Conceição, uma das coisas que eu ouvi é que ele tem enorme dificuldade em se impor, em estabelecer uma relação cordial com os atletas. Isso também já pode estar acontecendo no Cruzeiro, mas vou te atualizando sobre essa história, beleza? Bom, bora mudar de assunto. Já que falamos sobre o Cruzeiro, quero falar sobre o Atlético. Mais uma negociação que também pode envolver o Palmeiras. Nos últimos dias, o nome do Borré, sempre o Borré, voltaram a ser especulados em território brasileiro. Para ser mais preciso, é bom contar que uma das especulações envolvendo o Borré no Brasil nasceram na Argentina. A ESPN na Argentina cravou que o Atlético Mineiro tem interesse na contratação do atacante colombiano que pertence ao River Plate, vive os últimos meses do seu contrato. Na Argentina, há quem garanta que o Atlético, inclusive, já abriu negociações. O que eu fiz? Entrei em contato com o André Cury e também com o Rodrigo Caetano. O André Cury é o representante do Borré em todas as negociações com clubes brasileiros. Foi assim com o Palmeiras e foi com o Grêmio. E também conversei com o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Galo. Rodrigo Caetano disse o seguinte, abre aspas, óbvio que não negociamos, todo mundo sabe do tamanho da nossa dívida, temos que ser responsáveis, fecha aspas. Bom, às vezes o dirigente pode fazer um despiste e tal, embora o Rodrigo Caetano, a gente até tenha já criado uma relação, ele garante que nunca vai me despistar. Se tiver alguma negociação, ele não vai ser tão enfático em dizer, óbvio que não. Mas de qualquer maneira, ainda conversei com o André Cury. Primeira coisa que eu perguntei ao André é se por conta daquela dívida de 35 milhões de reais que ele cobra na justiça do Atlético, se isso impediria de fazer negócio com o Galo. Ele disse que não, até porque essa grana que ele cobra é de administrações anteriores, então para ele tá tudo bem, mesmo cobrando na justiça tanta grana. E aí até vou dar uma informação de bastidor. O André Cury e o Rodrigo Caetano até conversaram recentemente por telefone. Foi o André quem ligou pro Rodrigo Caetano, até porque o André também tomou conhecimento das informações que vieram da Argentina. E o André Cury explicou ao Rodrigo Caetano toda a situação do Borré, a briga com o empresário, as dificuldades nas negociações com o Palmeiras e também com o Grêmio. E o André ouviu do Rodrigo Caetano que o Atlético não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho, especialmente pela presença do Vargas. Se o Vargas tivesse sido negociado, se o clube conseguisse encontrar interessados para levar o Vargas, aí sim poderia abrir a possibilidade dentro dessa engenharia financeira de o Borré ser contratado. Mas enquanto o Vargas for jogador do Atlético Mineiro, um dos maiores salários do futebol brasileiro, essa negociação está descartada. Também, quem me perguntou foi o Rafael De Luca, que é membro do canal. Outro dia ele me chamou no grupo de WhatsApp para perguntar se existe alguma possibilidade de o Borré voltar a ser alvo de discussão com o Palmeiras. Isso surgiu nas redes sociais. Passei a pergunta para o André Cury e ele disse que nunca nunca existiu nenhum movimento nesse sentido desde que o Palmeiras desistiu de forma oficial da contratação do Borré há alguns dias atrás. A história morreu, as conversas foram encerradas e o Palmeiras, de fato, segundo o André Cury, não tem mais qualquer interesse na contratação do atacante colombiano. Acho que os clubes brasileiros estão perdendo uma excelente oportunidade de se reforçar. Valor alto, mas para um jogador extremamente eficiente, 25 anos de idade, jogador que deve disputar a próxima Copa do Mundo pela Colômbia e que vai poder render esportivamente e também financeiramente bastante bem. Bom, bora fechar o vídeo repercutindo uma informação bem importante da Rádio Itatiaia dessa sexta-feira. A rádio que cobre Cruzeiro e Atlético Mineiro muito bem informou que o Tietê interessa ao Atlético Mineiro. Repassei essa pergunta para uma fonte minha do Galo e uma fonte minha no São Paulo. E vou tentar trazer para vocês tudo o que eu consegui apurar.
de fato, há negociação, há um interesse. Vamos começar por essa parte. E o pedido foi feito pelo Cuca, o mesmo Cuca que já trabalhou com o Tietê no Palmeiras e que o indicou para ser contratado no São Paulo. O Tietê está no São Paulo graças ao Cuca. Foi quando da passagem do Cuca que o tricolor acabou se acertando com o Dinamo de Kiev. E aí surge o pequeno grande problema, o primeiro pelo menos. O São Paulo hoje deve ao Dinamo de Kiev 22 milhões de reais. O Dinamo, inclusive, já levou essa questão à FIFA, está cobrando da FIFA um posicionamento e pode haver uma sentença nos próximos 60 dias. Diante disso, a provável especulação de que o Tietê poderia se mudar para o Atlético por empréstimo, para mim, soa esquisita. Não acho que o São Paulo, precisando pagar urgentemente esses 22 milhões de reais para o Dinamo de Kiev, toparia emprestar o jogador. Até porque o Tietê vai ter um papel importante dentro do São Paulo. Mas ouvi de um dirigente do Galo que existe a possibilidade, que existe um entusiasmo em relação a um possível acerto. E eu imagino que talvez não seja por empréstimo, uma negociação um pouquinho mais simples, um pouquinho mais viável, seria uma negociação em definitivo. Estou até dando uma olhada aqui no meu WhatsApp para ver se pintou alguma mensagem, ainda não. Mas prometo que a partir das 8 horas da noite no programa do Nicola te trago também atualizações sobre essa negociação. O contrato do Tietê com o São Paulo termina em março de 2023, o Tietê ficou bem desgostoso no São Paulo depois daquele episódio envolvendo o Fernando Diniz, que o Fernando Diniz à beira do campo o humilhou, e desde então ele não conseguiu mais jogar bem no São Paulo. Além dessa dívida de 22 milhões de reais, o São Paulo também deve dinheiro ao Tietê. Imagino que se o Galo chegar para pelo menos compensar esse valor, a partir daí pode haver negócio por empréstimo. Nesse momento seria algo bastante complicado. Uso o espaço para comentários para deixar sua opinião a respeito dessa negociação. Você, atleticano, gostaria de ver o Tietê no meio-campo do seu time? E você, São Paulino, toparia perder o volante para um rival? Um rival que parece ser bastante forte para o restante da temporada? Estou curioso para saber sua opinião. Bom, encerramos por aqui. Queria pedir like. Queria pedir também que vocês se inscrevessem no vídeo apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Já chegamos a 1.010.000 inscritos. Estou contando com a ajuda de vocês para cada vez crescer mais ainda o canal do Nicola. E quero muito a presença de todos a partir das 8 horas da noite com o programa do Nicola entrevistando o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes, e batendo um longo papo com vocês, eu e vocês, a respeito do mercado. Vocês mandem todas as perguntas que quiserem e eu vou respondendo. O que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.